é um livro muito autêntico. O livro de Atos é aquele livro em que ele está dando continuidade à história da igreja. Amém? E nós somos parte dessa igreja. Ir por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será o que? Salvo. É o que aconteceu conosco. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos na bondade de Cristo e no sacrifício dele lá na cruz. Nós vamos lá no capítulo 2 de Atos, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Atos 2, versículo 37. Todos acharam? Vamos fazer uma ginástica?zinha? Vamos ficar de pé? Em reverência à palavra de Deus? Amém. A palavra de Deus, ela tem nos dado esse conforto, irmão. Lá diz assim, eis o que diz a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, chamar. Diga comigo: Senhor, obrigado, porque ouvi o teu chamar. Glória a Deus, amém. Então nós estamos aqui, o Senhor chamou e nós, eis aqui, Senhor, estamos prontos para te servir. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, e nesta oração eu gostaria de estar invocando o nome dos doentes, né? Por exemplo, a irmã Nancy, a Aninha Clara. Como é que está a Aninha Clara? Está boa? Ou ainda está com problema? A Ana Cecília. Nós vamos orar pela Aninha e que o médico encontre logo a situação da saúde dela, porque nós queremos ver aquele casal aqui. Amém? Então vamos orar. Grandioso Deus, Pai Santo, neste momento queremos invocar o teu precioso nome, ó Pai, em favor da Ana Cecília, Pai Santo. Deus que nasceu logo na segunda, terceira semana, a criança tem tido muitos problemas de saúde, inclusive passando por uma internação. Senhor, e judiaram dela semana passada, 4 injeçãozinhas, oh Senhor, naquele corpinho tão frágil, mas a mão do Senhor há de estar naquela criança, Pai Santo, e movendo e removendo tudo aquilo que tem impedido ela, Pai Santo, no seu crescimento com saúde. Abençoa o papai e a mamãe, abençoa a Ana Clara, que o leite dela, Pai, tenha bastante vitamina para sustentar aquela garotinha, Pai, e dá a Ana Clara saúde também, oh Pai Santo, para alimentar aquele pequeno corpinho, Pai. Venha abençoar a irmã Nancy, Pai Santo, que está passando por esse momento, essa gripe, essas coisas. A semana passada ela teve problema também lá de dor, aquela dor no pescoço, que gastou um bom tempo para sarar. Mas em nome de Jesus, eu sei que ela é uma guerreira e a bênção do Senhor está sobre ela, sobre a vida dela. Não deixa, Pai Santo, que a enfermidade venha roubar dela esse privilégio de poder estar aqui conosco, em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, aqueles que nós convidamos que ainda não chegaram, mas em nome de Jesus, nós cremos na promessa do Senhor e nós não vamos, ó Pai Santo, desistir desses irmãos, custe o que custar. Nós vamos continuar, Pai, levando a palavra do Senhor a todo e qualquer pessoa que necessita dessa bênção. E nós te oramos agora e te agradecemos, em nome de Jesus. Ministre saúde para o nosso povo. Vou pedir às irmãs que vêm aqui cantar o nosso hino, para nós não distanciar.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Esperando em Deus, língua repartida. Esperando em Deus, línguas repartidas, esperando em Deus, chama divinal, esperando em Deus, eis o som do vento, é poder pentecostal. Vitória, vitória, eu tenho sobre o mal e tudo que é carnal. Vitória, vitória, pelo poder pentecostal. Esperando em Deus, que fiel promessa. Esperando em Deus, te reinar do mal. Esperando em Deus, toda luta cessa com poder pentecostal. Vitória, vitória, eu tenho sobre o mal e tudo que é carnal. Vitória, vitória, pelo poder pentecostal. Esperando em Deus, Esperando em Senhor consagro. Esperando em Deus com amor real. Esperando em Deus, coração sincero, vem poder pentecostal. Vitória, vitória, eu tenho sobre o mal e tudo que é carnal. Vitória, vitória, pelo poder pentecostal. Esperando em Deus, Quero a pureza, esperando em Deus, vem me ser total. Esperando em Deus, pra-me tal firmeza do poder pentecostal. Vitória, vitória, eu tenho sobre o mal e tudo que é carnal. Vitória, vitória, pelo poder pentecostal. Obrigado, irmãs. Que hino lindo, né? Esse lindo me lembra um amigo meu, o pastor Neemias. Ele amava cantar esse hino. A hora que cantava esse hino, esse homem ficava de pé, glorificava a Deus, ficava numa felicidade. Deus levou o pastor Neemias, né? Mas a memória dele está aqui no meu coração. E hoje tem uma única filha dele que está na Barroca, né? Como é que ela chama? A Jusceli. Vamos convidar ela mais um Will para trazer uma palavra para nós aqui. Amém? Ô, gente, eu vou pedir a Joyce hoje, você colhe a oferta para nós? Amém? Então a Joyce hoje vai ser a nossa tesoureira, né? Ser uma benção. E eu vou chamar a Amanda para ajudar eu a cantar um hino aqui. Vem cá, mano. Vem cá, menina. Isto. Dá ela esse aí sem fio, Juninho. Nós dois. Amém. Então nós vamos cantar. É bom estarmos aqui. Você está feliz de estar aqui?
Eu também estou. Você está feliz de estar aqui, Laurinha? A Laurinha hoje vai colher a oferta. Glória a Deus. É bom estarmos aqui, queridos. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Você bater palma e aplaudir Jesus. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. E agora? Temos para isso tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Ô Joyce, tem mais Temos para isso tempo para louvarmos a Deus. um só amor, um só Espírito. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, para nós. Oh Deus, venha nos abençoar, vê que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só amor, num só amor, num só Espírito. Senhor, te glorificamos agora. Ô Laurinha, vem orar para nós, abençoando a oferta. Vem cá, vem agradecer. Papai te abençoar. Senhor, meu Pai, obrigado por essa oferta, Jesus. Abençoe todo mundo que está aqui, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Laurinha. Oh, glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a partir desse momento, nós vamos entrar na parte. Pode sentar, tá bom? Obrigado por ter ficado de pé. E um momento que nós temos de louvar a Deus. Então nós vamos deixar a palavra agora com o nosso preletor. Juninho está trazendo um estudo muito gostoso, que é a respeito do livro de Atos. E hoje ele tem coisas muito lindas para passar para vocês. Você que está ficando velha, né? Vem cá abençoar o pregador dessa noite. Pode ser? Pode, Senhor, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez na tua santa presença. Quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que tirou um tempo para estar na tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do Júnior. Que o Senhor possa, Deus, colocar no coração dele aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor possa dar a ele sabedoria, discernimento e capacidade a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz, Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Hoje acho que eu tenho um pouquinho mais de tempo. Nós vamos trabalhar muita coisa hoje, hein? A Bíblia está aberta aí? Vamos abrir a Bíblia. Amém? Isso. Vou ficar um pouquinho maior aqui. Amém, irmãos? Nós estamos estudando o livro de Atos. E nós estamos estudando qual capítulo? Capítulo 2. Amém, irmãos? Quem escreveu o livro de Atos mesmo? Quem escreveu o livro de Atos? Ah, foi o pastor Valdemar, com certeza. Foi? Quem foi que escreveu o livro de Atos? Não lembra? Não é possível, gente. Nós estamos estudando. Nós estudamos. Essa é a terceira quarta-feira que nós estamos estudando. Quem?
Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. Amém, irmãos? Então Lucas relatou o começo, o início da igreja, tá? Irmãos, hoje nós vamos, para a gente não perder tempo, nós vamos começar no verso 14. Hoje nós vamos trabalhar, especificamente, nós vamos trabalhar sobre a mensagem de Pedro. Na verdade, nós vamos ver hoje o primeiro sermão feito na época da igreja. Foi o primeiro sermão da igreja de Cristo. Amém? Nós vamos ver hoje, tá? Então abre aí tua Bíblia, nós vamos ler versículo por versículo, vamos pegar alguns pontos, né, do texto, nós vamos pensar um pouco sobre eles, tá bom? E vamos seguir o texto, tá? Espero que hoje eu consiga terminar, ver todo o capítulo 2 para a gente poder avançar para o capítulo 3, tá bom? Então é o seguinte, meus queridos, no versículo 14, nós sabemos que no verso 14, nós sabemos que é o início da palavra. Só para a gente se situar, eles estavam lá, né, glorificando a Deus, né, em línguas, né, com línguas diferentes. Os povos que estavam lá, eles estavam ouvindo na sua própria língua mãe. Então Pedro, aliás, os povos acharam que eles estavam embriagados e outros não souberam explicar. Lembra que nós tratamos disso? Uns achavam que eles estavam embriagados, outros não souberam explicar o que aconteceu. Aí Pedro levantou a voz e começou a dizer. Olha só no versículo 14 o que ele está dizendo. Acompanhe você na Bíblia aí, verso 14. Acompanhe comigo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Então é ele e os discípulos, tá? Levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Amém, irmãos? Então Pedro levantou e começou a dizer isso. Primeiro ele fala, homens judeus, né? E aqui, irmãos, nós vemos a maravilhosa ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Por quê? Se nós olharmos para os evangelhos, nós vemos que Pedro, ele tem uma característica, lembra que nós estudamos com a irmã Sônia? Ele era colérico, né? Ele tinha essa característica de ser mais pulsante. Mas no trato com as outras pessoas, por Pedro ser um pescador, né? Ele era um pouco mais tímido, ele tinha umas ações, né, de firmeza, mas ele era tímido. E aqui ele se levanta para poder pregar o primeiro sermão, tá? Então a gente fica impressionado com isso, né? Nós vimos aqui Lucas, né, que foi que escreveu o livro de Atos. Em Lucas 24:45, ele vai falar que o nosso Senhor Jesus, ele ficou ainda 40 dias explicando acerca das Escrituras para ele, né? Na verdade, ainda não existia as Escrituras como nós a conhecemos hoje, mas Jesus ainda ficou ensinando os discípulos. E aí Pedro se levanta e fala assim, homens judeus que habitais em Jerusalém, seja notório e escutai o que eu vou dizer agora. Então agora nós vamos ver o que Pedro vai dizer. Então ele começa no versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Por que ele falou terceira hora do dia? Porque alguns estavam pensando que estavam embriagados, né? Falou assim, não, pode ficar tranquilo, eles não estão embriagados, porque nós estamos na terceira hora do dia. E qual era a terceira hora do dia? Lembra que eles estavam na festa? Como é que é o nome da festa? Festa das Semanas, ou também conhecida como Pentecoste. Então, nesse dia das festas, os judeus ficavam em jejum até o culto da manhã, que era 9 horas da manhã. Então, era impossível alguém estar embriagado 9 horas da manhã, principalmente num dia de festa. Então, Pedro fala, nós não estamos embriagados, esses homens aqui não estão embriagados. Eles
como vocês pensais. Verso 16. Nós vamos bem rápido para a gente poder entender, tá? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então agora Pedro, ele vai lá no profeta Joel e vai começar a explicar e descrever toda aquela ação que está acontecendo naquele momento. E nisso já havia, a multidão ela estava ali ao redor dos discípulos, né? E Pedro já está começando a explicar o que estava acontecendo naquele momento, né? Ou seja, o que foi dito? O que Pedro vai falar, nós vamos ir lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32. Ele vai transcrever aqui para a gente os mesmos dizeres que Joel transcreveu aqui, e nós vamos pensar. O que ele fala? Versículo 17, vai começar a descrever o profeta Joel. Diz assim, ó, versículo 17: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Isso é o que quer dizer, isso é o que diz lá em Joel. E Pedro está explicando para aquelas pessoas, o pastor vai ficar com o microfone aqui, que ele vai fazer algumas pinceladas especialistas, não deixar o pastor como especialista, né, pastor? Então, Pedro está explicando para aquelas pessoas, irmã Isabel, o que está acontecendo naquele momento. E ele começa a explicar através da profecia do profeta Joel, que está lá bem lá atrás no Antigo Testamento. Então, primeiramente, que nós vamos pensar nos últimos dias, que é o que acontece aí na primeira frase. Os últimos dias estava justamente significando os últimos dias da velha aliança. Ou seja, quando isso acontecer, em que houver o derramar do Espírito, né, seriam os últimos dias da velha aliança, e nós estaríamos entrando na nova aliança. Tá certo? E aí, nos últimos dias, diz Deus que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Toda a carne quer dizer que não é apenas nos sacerdotes e profetas que seria derramado o Espírito, porque no Velho Testamento era assim que acontecia. Deus dava o Espírito, assim que aquela pessoa não continuava obedecendo ao Senhor, ele retirava. Lembra de Saul? Foi a mesma coisa. Quando ele estava obedecendo a Deus, o primeiro rei, Deus abençoou ele. A partir do momento que ele saiu da presença do Senhor, ele começou a dar por conta própria, até ele ser atormentado por espíritos malignos. E só Davi, que tangia o instrumento, é que poderia acalmar o espírito dele. Então, toda a carne, ou seja, todas as pessoas, todas as nações. E depois, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, todas as idades vão receber a dádiva do Espírito. Depois, sonhos. Por que ele fala que os velhos vão ter sonhos? Porque os velhos têm a experiência da vida, já viveram. Então eles terão sonhos. Lembra que nós estudamos quando Cristo nasceu, que levaram ao templo? Lembra quem que era o profeta que estava lá? Era dois anciãos que estavam lá. Um era Ana. Ela estava o quê? Esperando, aguardando, sonhando com o dia em ver o Messias. E o outro, que me fugiu a memória aqui, Simeão. Ele também pegou a criança no colo. Ele estava, agora eu posso morrer porque eu vi o Senhor, tá? E visões. Por que os jovens terão visões? Porque a mente está nova, né? Então eles têm visões, a mente ativa, a mente para frente, é visão, né? Pastor, se você interromper, pode falar. Então fala que onde fala? E vossos filhos profetizarão. Quando está falando de profecia, irmãos, aqui o que nós temos que entender é que a profecia ela é um iluminar do Espírito Santo, é o derramar. Então Pedro está falando assim, como Joel disse há muito tempo atrás, é isso que está acontecendo, o derramar do Espírito sobre toda a carne.
E ele continua no verso 18: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Ou seja, por que ele fala dos servos e servas? É porque, irmãos, era para realmente todos. Na época, lembra que eles estavam vivendo na época de Jesus, né? Qual que era o império que dominava naquela época? Qual que é o nome do império? Vou facilitar para vocês. Era o Império Babilônico? Era o Império Grécio, Pardos e Médios? Era o Império... Qual que é o próximo império? Era o Império Grego? Era o Império Romano? Romano. Paula sabia, só não quis falar. Ah, você não quer falar, né? Então da próxima vez eu vou perguntar para você. Então, irmãos, naquela época dominava o Império Romano. E o Império Romano, eles tinham o quê? O serviço de escravidão. Sabe como é que eram os escravos na época de Roma? Primeiro, dívidas. Então, se você ficava devendo, eu poderia, por exemplo, o irmão Lidolfo estava me devendo. Eu emprestei o dinheiro para ele, ele não conseguiu me pagar, estava me devendo. Eu falei assim, irmão Lidolfo, tem dinheiro para pagar agora? Eu falei assim, não tenho. Então é o seguinte, deixa eu ver, você tem aí o Rafael, menino forte, bom. Tem o Lindomar também e tem a Ana Clara. Vamos fazer, pega o Rafael, você me dá ele vai servir para mim lá na minha casa e está pago a tua dívida. Rafael seria o escravo, seria meu escravo. É assim que contraía a escravidão. Ou então, conquista de guerra. O Império Romano ia lá, dominava uma cidade, eles pegavam as pessoas, os mais fortes, os mais produtivos e traziam como escravos, né? E no povo hebraico, o sentido da escravidão era trabalhador. Você lembra, gente, que o povo hebraico, eles foram escravos no Egito durante muito tempo. Então, na verdade, a palavra, o sentido da palavra, né? Servos e servas, aqui está a um trabalhador doméstico, mas ele também, você podia comprar esse trabalhador, era comprado. Falou assim, uma Paula, você está em dívida também, então você vai pagar trabalhando para mim. Então você vai trabalhar, você tem uma dívida comigo, você vai trabalhar pagando para mim. Você lembra de Jacó? Que ele teve que trabalhar para poder pagar o dote da esposa? Lembra? Ele trabalhou, foi 6 anos, né? 14? 7 anos, né? 7 anos para pagar o dote da esposa. Chegou lá, não era a esposa que ele queria. Ele teve que ficar mais 7 anos. Entendeu? Então, por isso que o profeta Joel e Pedro aqui está destacando, meus servos, eu demarei sobre meus servos e minhas servas. Ou seja, era para todos, não interessa se ele era escravo, se ele era o servo, era para todos, todos teriam acesso, tá? Versículo 19: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Meu Deus, o que é isso? Pastor, agora nós vamos precisar do especialista, tá? Na pesquisa, o profeta Joel poderia estar falando de 2 coisas. A primeira coisa, ele poderia estar falando acerca da segunda vinda de Cristo. Ou ele poderia estar falando de algo que aconteceria na destruição de Jerusalém. O pastor, só que é o especialista nosso, esses sinais aqui, prodígios no céu, seria da segunda vinda de Cristo ou seria da destruição do templo de Jerusalém? Muito bem. Essa profecia de Joel, ela é para a igreja, mas também ela vai noticiar o milagre da primeira vinda de Cristo, mas também ela está falando da segunda vinda de Cristo. Esses sinais será quando Jesus voltar, não para buscar a igreja, que aí já está falando da grande tribulação, e vai ser naquele tempo que essas coisas vão estar acontecendo, né? Então aí é uma profecia em 2 tempos. No primeiro tempo ele está profetizando, como nós vimos, a descida do Espírito, a promessa de Jesus. O próprio Jesus foi batizado com o Espírito Santo, né? E o derramamento do Espírito Santo na igreja foi para todos
Todos aqueles 120 pessoas que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. E depois, aqueles que foram batizados, eles já não foram cheios, eles receberam o selo. Veja a diferença. A promessa foi a inauguração da igreja. Depois nós tivemos um outro fato também, onde aconteceu o derramamento de Espírito. Por quê? Ali estava em Jerusalém, e o outro foi para os gentios, na casa de Cornélio, como o Juninho já falou aí. Então essa profecia de Joel, ela é para 2 tempos, viu? Amém, irmãos? Entenderam? Entendido? Então, maravilhoso. Então, Pedro está falando isso para a multidão que estava lá. Até então, eles não estavam entendendo nada. Pedro começa a explicar e parte de Joel. Versículo 20. Mais uma vez aqui, a continuação, né, da profecia de Joel. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aí aqui Pedro, no sentido de fixar a atenção do povo que estava lá. Porque o povo que estava lá eram judeus de outras terras. Então, existia, na verdade, vários profetas do Velho Testamento falavam do dia do Senhor. E o profeta Joel não foi diferente. Falava do grande dia do Senhor, o dia do julgamento. Ou seja, é chegado agora o derramamento do Espírito. Ou seja, antes que venha, né, o dia do julgamento do Senhor, o derramar do Espírito seria dado à igreja. E o apóstolo Pedro, ele ressalta isso para o povo que estava naquele momento. Verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então agora, todos aqueles que buscarem, que invocarem, que orarem, que buscarem a Deus. Orar significa, né, o verbo invocar significa orar ao verdadeiro Deus. E nesse texto aqui de Pedro, seria confessando a Ele que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que fizer isso será salvo. Amém, irmãos? Então olha só, nós estamos entendendo o que Pedro está levando o povo Pedro está levando o povo a entender o que estava acontecendo naquele momento. Que era o que? Era uma profecia. Está chamando o celular aí. Era uma profecia que estava acontecendo naquele momento. E ele estava explicando para o povo. Versículo 22. Verso 22. Olha o que está escrito lá. Homens israelitas, escutai essas palavras. Aqui agora ele cita Jesus. Então agora ele começa a citar Jesus. Até então ele explicou que ali havia uma profecia que estava acontecendo naquele momento, naquele dia, irmão Adolfo. E agora ele vai começar a citar e introduzir Jesus. Olha só, Pedro, com intrepidez, através do Espírito Santo, começou a falar para aquele povo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Versículo 22. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis, né? Ou seja, homem aprovado quer dizer que ele era autenticado, ou seja, demonstrado por Deus, né? Ele foi aprovado por Deus. Jesus era um homem aprovado, autenticado por Deus. Versos 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e a presciência de Deus, prendeste, crucificaste, mataste pelas mãos dos injustos. Então Pedro está falando, sabe o Jesus que aconteceu naquele dia? O Jesus que vocês prenderam e crucificaram, Cristo foi preso, crucificado e morto, mas tudo isso determinadamente pela presciência de Deus. Deus já sabia. Por quê?
Porque fazia parte do plano. Então, esse determinado é a perfeita previsão de todas as etapas envolvidas. Deus já sabia disso. E Pedro justamente fala que este Jesus vocês prenderam, crucificaram e mataram injustamente. E mataram injustamente. E aí o povo começou a entender que ele estava falando do que tinha acontecido 50 dias antes da morte de Cristo. Lembra o que aconteceu na morte de Cristo? O que aconteceu quando ele entregou o Espírito? O que aconteceu naquele dia? Quais foram os milagres? Primeiro, o dia virou noite. Segundo, isso, esse é o primeiro. E qual que foi o segundo? Oi? O véu se rasgou. Isso, de cima a baixo. Isso vai refletir lá na frente. E o próximo? Lembra o que aconteceu naquele dia? Isso, não, o arrebatamento vai ser depois. O que aconteceu naquele dia com os mortos? Isso, os mortos ressuscitaram. Quem foi sexta-feira viu o pastor pregando, pastor Manuel Lima. Ressuscitaram. Então, olha só. Então, Pedro está falando, sabe aquele Jesus de 50 dias atrás, que você prendeste? Tudo isso era conhecimento prévio de Deus, fazia parte do plano. E aí, continuando, versos 24. Ao qual, agora sim, aí ele fala, sabe aquele que vocês prenderam, mataram? Estava tudo no plano de Deus. Por quê? Verso 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então aqui Pedro fala desse Cristo que havia morrido, ele ressuscitou e foi liberto, dos horrores da morte. Olha só que maravilhoso. Pastor, a qualquer momento pode introduzir, tá? Verso 25, ele continua. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu seja comovido. Então olha só, então ele fala de Joel, fala da profecia que ia acontecer aquele dia, ele fala que é isso que está acontecendo, cita Jesus, o acontecimento de 50 dias antes, que Jesus havia morrido, mas pela presciência de Deus, pelo plano de Deus, ele havia ressuscitado, e que agora ele cita Davi. Isso que ele falou nós vamos encontrar no Salmo 16, de versículo 8 a 11. E nós vamos ver por que ele cita Davi também. Davi também teve uma visão, aberta do Espírito Santo. Depois ele vai citar aqui também. Então eles começam a citar Davi e o Salmo de Davi. Por quê? Davi era um rei muito conhecido, muito amado pelo povo de Israel, Ele era conhecido e amado. Então ele cita Davi, ou seja, já começando a dizer que Jesus veio da linhagem de Davi. Ele vai falar. Versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Ou seja, assim como Davi também falou desse Cristo, agora eu estou esperançoso, A minha carne agora ela pode habitar em paz, ficar em paz, E no versículo 27, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção ou degradação, ou seja, nós não vamos sofrer, assim como Jesus não sofreu, porque quando acontece a morte, quando acontece na morte, o que acontece na morte? Nosso corpo ele volta para o pó, e por Cristo ter ressuscitado, Pedro está falando que não há mais a volta para o pó.
Agora Cristo, ele é ressuscitado, transformado. E é isso, é a esperança de Pedro, é a mesma esperança que nós temos. Quando o Senhor Jesus vier no arrebatamento, nossos corpos serão o quê? Transformados. Amém? E Juninho, Sim, pode falar, pastor. esse momento aí são a Davi e a Joel, nós chamamos de revelação. Ah, sim, é porque mais para frente vai falar. Joel foi revelado, Davi também por 2 vezes. Essa vez aí daí fala que o santo não corrupção porque nele não havia pecado. Sim. Então nem o túmulo podia segurar Jesus, porque nele não havia pecado, né? Então isso aí Deus já havia revelado a Davi, e no final Pedro relata que no Salmo 110, que é o último que Pedro traz sobre Vai Davi, aparecer também. Nós vamos falar. que fica muito claro. Ele traz duas revelações que Davi teve. Então esses homens tiveram o privilégio, como Abraão, de ter um encontro com Jesus antes mesmo dele vir. Foi revelado a eles. Então isso é um privilégio. Agora tudo isso para que Israel não tivesse desculpa. Hoje quem for para o inferno vai porque quer, né? Por quê? O evangelho está sendo pregado. Nós provamos domingo que o evangelho já chegou no fim do mundo. Então amém. Então aí é para que os judeus que negaram Jesus, quando Pedro está falando em que eles mataram e crucificaram, ele está condenando o que eles fizeram. Isso mesmo. E eles vão ter problema com isso mais na frente. Vai ter a ira deles. Perfeitamente. Amém, irmãos? Vamos para frente que está no tempo. Irmãos, aí nós vemos no versículo 28, Pedro fala assim: fizeste-me conhecido os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo, né? Ou seja, agora eu estou no caminho da vida, não mais da morte. Versículo 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ou seja, ele falava de Davi, ele disse Davi, mas Davi estava falando de uma outra pessoa, porque ele morreu, e ele falou que o túmulo está entre lá no Porto de Israel até hoje. Se você tiver o privilégio de ir até Israel, você vai ver o túmulo de Davi, tem lá o lugar onde foi o túmulo de Davi. Então, do que Davi estava falando, não podia ser dele mesmo, ele estava falando do futuro Messias. Versículo 30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Ou seja, como o pastor falou, a Davi foi revelado. Por quê? Fala que mesmo sendo ele profeta, ou seja, ele foi revelado pelo Espírito Santo, que sabia em 2 Samuel 7, versículo 1, que do seu trono haveria de nascer que o reino do cetro da casa de Davi, ele permaneceria eternamente. Então, Davi já foi profetizado, ele sabia disso, e a ele depois foi revelado através do Espírito Santo, tanto que nós vamos ver em alguns salmos que ele relata, ele fala sobre essa experiência, né? Ou seja, da sua descendência, segundo a sua carne, se levantaria o Cristo, iria de se assentar no trono, ou seja, o trono cetro de Davi seria eterno. Então, Pedro está dizendo que Davi estava falando de Jesus Cristo, que havia morto e ressuscitado, e que ele é descendência de Davi, e que ele é o verdadeiro Cristo, e nele nós vamos ter acesso ao reino de Deus. Amém? Eu vou trazer uma explicação para vocês nesse caso. É porque quem iria governar seria o sacerdote, a linhagem araônica da tribo de Levi. Então, só que o sacerdote, em Samuel, nós vimos o último deles, e ali eles perderam a linhagem.
Então Samuel não era da linhagem de Arão, e sim da tribo de Levi. Então foi a Samuel que profetizou, no livro de Samuel que está esse fato de que Davi recebeu essa promessa. E essa promessa Davi recebeu não foi por acaso. Pela fidelidade dele, a Bíblia fala que Davi foi segundo o coração de Deus. São duas pessoas que é relembrado. Abraão é chamado amigo de Deus. Eu gostaria de estar na pele de Abraão. E Davi, segundo o coração de Deus. Então aquilo que Deus imaginava fazer, Davi estava pronto para cumprir já. E assim foi. Então ele foi dado essa graça. Por isso que quando nós pregamos sobre o Bartimeu, que ele clama: Jesus, Filho de Davi. tem misericórdia de mim. Então ele era verdadeiro conhecedor da palavra do Velho Testamento. Deus abençoe. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo aqui? O que Pedro ele começa a fazer e explicando o tema para o povo entender o que estava acontecendo naquele momento. E através do Espírito Santo, isso aqui tudo foi através do Espírito Santo, irmãos. E lembra que nesse momento, nessa pregação, eles tinham acabado de serem recebidos o Espírito Santo, né? Olha que bênção. Versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção, ou seja, não sofreu a corrupção, a decomposição, não voltou para o pó, ele está ressurreto. É que eu ia falar também, é porque algumas traduções falam sobre não deu tempo de decompor, mas quando nós vemos aqui sobre corrupção, a corrupção também ela está ligada a que não houve pecado. Cristo, enquanto homem, não teve pecado algum, não viu a corrupção, não viu o pecado, a degradação, certo? Foi tentado, mas não cometeu o pecado. Por isso nós falamos, segundo Adão. O primeiro Adão pecou e todos nós herdamos o pecado de Adão. No segundo Adão, ele foi tentado, mas não caiu. É por isso que ele não podia morrer. Por isso que Adão viveu 930 anos. Foi caindo. Hoje diz que é 70, alguns chegam a 80. Eu estou na bênção, né? Mas o que passa mais disso é enfado e canseira. Não é, Paulo? Amém, irmãos? Monindolfo, enfado e canseira, não chegou nem 70. Ô irmão Lindolfo, mas pensa agora que agora nós temos a promessa de Cristo, né? Nós vamos ser transformados, né? E esse enfado em canseira vai acabar, né? Não? Amém, irmãos? Irmãos, então no versículo 31 ele fala: esse Jesus, ele não conheceu a corrupção. No versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus. Sabe aquele Jesus que foi crucificado? Ele ressuscitou. E agora Pedro fala do que todos nós somos testemunhas. Então olha só, Pedro, ele afirma diante da multidão que ele e todos os discípulos são testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Na primeira mensagem, Pedro se levanta como testemunha ocular que ele viu Cristo ressuscitado. Amém, irmãos? Irmãos, já me falaram não, eu já vi pessoas falando que como é que vocês são bobos, vocês vão acreditar no que 12 pessoas viram há mais de 2000 anos atrás, eles escreveram da cabeça deles. Já me falaram, me questionaram sobre isso. Mas pense, irmãos, só para pensar um pouquinho. A mentira, o que acontece? Nós sabemos um ditado popular da mentira: ela tem perna curta, né? Uma hora vai cair. Imagina, 2000 anos atrás, eles afirmaram que viram Cristo ressuscitado. E mesmo assim, mesmo sofrendo ameaça de morte, todos morreram. Eles morreram afirmando que Cristo estava ressurreto. Se fosse uma ou duas pessoas, talvez você poderia duvidar. Mas 120, primeiro 12, depois 120, não era um delírio coletivo.
foi algo realmente que aconteceu, irmãos. E hoje, pela fé, nós cremos nisso. Amém? Então Pedro está falando e o povo está ouvindo. Versículo 33, para dar rápido. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é isso. A profecia, através da revelação do profeta Joel, o que Davi também, através da revelação do Espírito Santo, Davi falou, e que acontece hoje, é justamente isso. É a promessa de Deus desse derramar do Espírito Santo. Amém? Isso mesmo, Atos 2:12. Versículo 34. Porque, não, já foi, né? Versículo 35. Então, é isso mesmo? Acho que eu puxei, né? Versículo 34. É porque, não, isso que já nós falamos, né? Foi não. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: aqui que está. Aqui, pastor, que o senhor falou, ó. Pedro fala, o que foi revelado a Davi? Disse o Senhor do meu Senhor. O que significa essa expressão, o Senhor do meu Senhor? Salmo 110, versículo 1. O Senhor do meu Senhor. Fala para nós, pastor. Até então não havia sido revelado a Trindade. Os judeus, é por isso que o sacerdote e outros mais não aceitavam a Trindade, porque não foi revelado. Então Davi teve esse privilégio, como Abraão, quando encontrou, deu seu dízimo a Melquisedeque, era ali o próprio Jesus. Coisa maravilhosa, né? Então Abraão tinha certeza. Quando Jesus falou, sacrifica seu filho no lugar do cordeiro, Abraão não se preocupou, porque ele sabia que a bênção estava nele. E aí Davi também, a mesma situação. Ele diz, quando o Senhor do meu Senhor, está tratando de duas pessoas. E o Davi tinha experiência com o Espírito Santo, por quê? Porque ele foi cheio quando Samuel ungiu ele, aquela unção, ele estava derramando sobre ele o Espírito Santo. Então Davi gozou dessa experiência. Que bênção, né? Então Pedro está revelando que Davi anunciou esse momento e chegou esse dia. Amém, irmãos? Olha que maravilha. Vamos para frente. O tempo rude. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Ou seja, esse Jesus, né? Que sabe toda a casa de Israel. Ou seja, vocês conhecem e receberam as profecias. Sabe que essa profecia, mesmo que foi crucificada lá, que Cristo foi crucificado, mas que ele ressuscitou, é o nosso Senhor Cristo. Jesus, ele é o nosso Senhor e Cristo. É isso que Paulo está falando. Versículo 36, isso. Aí aqui finda o sermão de Pedro. Na verdade, a primeira parte do sermão, porque ele continua falando, né? E aí nós vamos ver que o sermão principal de Pedro, ele termina. Então ele começa, para a gente, rapidamente. O profeta Joel fala que havia derramamento do Espírito, é uma profecia. Ele fala que Davi também falou acerca do Messias que viria dessa profecia. E que hoje se cumpria naquele momento, se cumpria essa mesma profecia, o derramar do Espírito. Então aqui há um início, né, da igreja do Senhor. Pode falar, pastor. Amém? Amém. Agora nós vamos continuar no versículo 37 para a gente ver o que aconteceu depois. Então Pedro, ele finda ali e termina sobre Cristo. E aí, no versículo 37 nós vimos que
ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens, irmãos? E agora, depois de tudo isso, o que nós vamos fazer? Aí Pedro, no versículo 38, ele vai se levantar. E o que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você vai ser batizado e vai receber o dom. Irmãos, isso aqui é o resumo de toda a nossa doutrina de Cristo, doutrina cristã. Arrependei-vos, seja batizado e exerça o dom do Espírito Santo na sua vida. Amém? E aí, o que aconteceu? Versículo 39, ele continua falando: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa, ou seja, o Espírito Santo, essa bênção é para todos os seus filhos e filhas da descendência de Abraão, e para aqueles que estão longe, tanto os gentios quanto aqueles ainda que moravam longe de Israel, os judeus que não moravam em Israel. Então é para todos. Amém? Nós vamos delongar aqui para a gente poder ganhar tempo. E aí no versículo 40 fala que: e com muitas outras palavras isto testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E aí Pedro continua ainda a exortar as pessoas: salvai-vos, agora chegado o caminho da salvação. Ou seja, saia dessa geração corrompida, saia da velha aliança, venha para a nova aliança. Versículo 41, de sorte, e aqui agora nós temos o resultado, que foram batizados os de bom grado, não, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quase 3.000 almas, mais os 120 que estavam lá, né? Amém, irmãos? Então aqui nós entendemos, nós vimos aqui o primeiro sermão da igreja através do apóstolo Pedro. Amém? Então foi um sermão muito evangelístico, foi direto, e todos eles entenderam o que Pedro estava falando. Amém? E todos aqueles que receberam, iam sendo batizados naquele dia. Foram batizados mesmo, quase 3.000 pessoas. Imagina o batismo de 3.000 pessoas. Olha que bênção. Amém, irmãos? E aqui termina, nesse capítulo, e aqui no versículo 40, termina esse dia propriamente dito, né? Então, houve ali a pregação de Pedro. As pessoas entenderam e perguntaram: e agora o que nós vamos fazer? Arrependa dos seus pecados e saiam dessa geração perversa. Sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. E assim receberam. E essas pessoas, o que eles faziam? Eles começaram a ter comunhão. Então, o próximo versículo, ele vai falar da comunhão que aquelas pessoas que foram batizadas começaram a ter. Lembra que nós vimos no início do capítulo que haviam judeus de várias nações? Na verdade, nós vimos quarta-feira passada. Mas ali não é só judeus, não, irmão. Sim, não. Egípcios, né? Sim, é. Né? Judeu de vários judeus é uma nação mesmo, né? Desculpa, eu não me expressei bem. Haviam judeus que moravam em outras nações, fora as outras nações que estavam lá, né? E Porque o judeu não era problema, que ele falava a língua que ele ouviu. Sim. Então o milagre aí não foi para os judeus, foi para os gentios. Sim. Né? O milagre na sua própria língua, isso, né? Mas o que eu voltando, só para eu perder o raciocínio. Então o que acontece?
Então, irmãos, depois desse grande batismo, dessa grande conversão do grande batismo, eles começaram a ter comunhão. Isso, lembrei. Então, essas pessoas que estavam lá, muitas de outras nações, voltaram para as suas nações e iniciaram o que depois apóstolo Paulo, apóstolo Pedro vão escrever justamente para esses irmãos que estão nessas cidades. As igrejas começaram dessa forma, se formar. Então, eles estavam ali naquele dia, voltaram para suas cidades e começaram a exercer a fé. E aí, por isso que os discípulos vão fazendo essas viagens para poder fortalecer. Mas aqui no versículo 42, nós vemos esses que estaram e ficaram em Jerusalém, assim como os discípulos também ficaram. E no versículo 42 fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, depois, irmã Isabel, que houve todo esse grande acontecimento nesse dia, eles começaram a ter comunhão. Eles começaram a se reunir. Aliás, foi a primeira igreja, né? Isso, né? Iniciou em Jerusalém, como o próprio Cristo havia dito, né? Começando em Jerusalém, Judéia, né? E Samaria, e depois até os confins da terra. Então, olha só que bênção, irmão. Então, houve esse grande acontecimento, e aí eles começaram a ter essa comunhão, né? Esse partir do pão, né? Então, no versículo 42, apóstolo Lucas vai dizer isso. Versículo 43: e em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, não terminou naquele dia, eles continuaram ainda fazendo sinais, assim como o profeta Joel havia previsto, né? E versículo 44: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Irmãos, eles iam todo dia para o templo, eles estavam juntos, de casa em casa. Eles comiam juntos. Eles vendiam, depois nós vemos que para frente, eles vendiam para poder repartir para os pobres. Eles começaram ali, já naquele momento, na cabeça deles, já estavam assim, exercendo o reino do Senhor aqui na terra. Eles já estavam tendo essa experiência, né? Versículo 45: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo o que cada um havia de mister, de precisar, né? Eles faziam isso, irmão. Eles vendiam e repartiam, né? Ou seja, isso é compaixão. Então havia compaixão, né? A compaixão que era linda. Isso aqui, irmãos, era quando a gente aceita Jesus, o pessoal fala que nós temos o primeiro amor, né? Aquele encontro com aquela graça maravilhosa que a gente nunca tinha experimentado, né? Então aqui eles estavam naquele primeiro amor, ansiosos. Tanto é que eles achavam que quando Jesus falou que iria voltar brevemente, eles achavam que a qualquer momento Jesus poderia voltar de novo, né? Eles estavam vivendo isso. Versículo 46: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles perseveraram no templo. Então eles regularmente adoravam juntos todos os dias, tá? E agora, pastor, rapidamente vou explicar, porque o tempo já urge. Eles falam que eles partiam pão em casa. Em alguns estudos falam que eles faziam a ceia do Senhor. Era todo dia mesmo, pastor? Não, eles em casa eles iam para o templo, né, para orar. Lembra que na continuação Pedro e João entravam no templo, né? Porque eles permaneceram em Jerusalém até quando houve o problema do Estevão, aí que a coisa pesou. Mas então em casa eles celebravam, né? Então faziam os cultos em casa. Eles ficaram reunidos como se fosse a primeira igreja, porque aqueles que tinham bens vendiam
E eles ficavam reunidos ali. E por quê? Ainda estava passando aquele primeiro susto. Você lembra que a igreja foi perseguida? Sim. A hora que a igreja foi perseguida, o próprio apóstolo Paulo ele mesmo começou perseguindo a igreja. Agora, esse período aí não foi rápido. Não, não. Apóstolo Paulo, depois de 7 anos que ele se converteu. Então eles tiveram um bom tempo fazendo esse trabalho. Isso aí. Entendeu? Lá em Jerusalém. Até que veio a coisa dos diáconos, que o povo começou a reclamar, né? Eles tiveram que eleger os diáconos. Aí veio Estevão, e Estevão, então. Mas o texto, o partir do pão era só mesmo a celebração, não era a ceia. Não, isso em casa. Tá, era a celebração. Né? É porque Não era ceia. Então eles partiam o pão comigo com singeleza de coração em casa. E não era que eles estavam ceando, né? Não fazia isso que nós estamos pensando. Então ali no sentido que eles ficaram juntos. Lembra que eles estavam no cenáculo, né? Era comunhão E eles mesmo. permaneceram reunidos durante um bom tempo. Agora aqueles que eram de fora foram embora. Sim. Viajaram, foram para a sua cidade, para os seus países, né? Foi aonde que o evangelho começou a espalhar. Mas a igreja mesmo continuou em Jerusalém. Sim. Até o Capítulo 3. depois eu falo sobre isso. Capítulo 3. E para terminar, o último versículo, conseguimos, do capítulo 2, versículo 47. Então eles estavam perseverando, partindo pão todos os dias e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então eles ficavam naquele momento, através daquele momento em que todos foram batizados, a igreja começou a crescer, eles ficavam juntos, tinham comunhão juntos, oravam todo dia no templo e louvavam a Deus e caía na simpatia do povo. Já uma dica aí, viu? Uma dica de evangelismo. Caia na simpatia do povo, né? Caíam na simpatia do povo. As multidões ouviam de boa vontade o quê? E ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Amém, irmãos? Nós tivemos que andar um pouco mais rápido, porque esse capítulo ele é muito grande, né? E então nós temos aqui realmente o capítulo 2 como sendo o início da igreja do Senhor. Nós vemos a promessa sendo feita no capítulo 1, no capítulo 2 nós vemos a promessa sendo cumprida, nós vemos o derramar do Espírito Santo, nós vemos apóstolo Pedro, cheio do Espírito, levantando para dar o primeiro sermão da igreja, e depois nós vemos aqui no final do capítulo a igreja e como ela vivia. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Prestem bastante atenção nesse último capítulo, porque nós vamos começar a trabalhar aqui na igreja justamente as células. E o evangelismo é justamente isso. É isso que nós vamos fazer. De casa em casa, no partir do pão, caindo na graça do povo. Amém? Nós vamos começar a fazer isso. Então, nós vamos começar a praticar o que os primeiros cristãos praticavam. E que começou a dar certo, sempre deu certo. Nós vamos começar a fazer aqui na nossa igreja também. Amém? Esteja orando para que esse trabalho possa ser frutífero na tua igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já são, que horas? 8h05, pastor. Passa a palavra ao pastor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Então, amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, acho que não ficou dúvida para vocês, não, né? Todos entenderam. E no domingo, como eu prometi, eu preguei uma mensagem a respeito do dia de Pentecostes. E ali, eu acho que não ficou muita dúvida para vocês. Então, esse tempo, por que nós estamos tratando disso? Porque nós celebramos a Semana Santa, nós estamos na segunda semana, né? Ou terceira semana. Não, domingo agora foi o segundo domingo após a Páscoa, né? Então tá bom. Então esse mês nós vamos celebrar esse momento gostoso do início da igreja. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos ficar de pé, vamos reunir aqui à frente, como de costume, como nós sempre terminamos os cultos assim, é isso?
fazendo os nossos pedidos de oração. Eu já iniciei orando em favor da irmã Nancy, também da Ana Cecília, né, que é sua amiguinha, né? E também hoje nós queremos lembrar também o pedido da irmã Edi, lembra? Ela esteve aqui numa quarta-feira dessa e pediu oração, que ela estava, esse mês agora ela vai passar por uma cirurgia de câncer de mama. Então nós vamos orar para aquele momento, Deus abençoe a vida dela e que possa dar tudo certo. Então nós vamos ficar de pé aqui, fazer aquele ciclo como nós fazemos. Depois eu e a Laurinha hoje vamos cantar. Pode ser, Laurinha? Então tá bom. Amém? Então, glória a Deus. Vamos aos pedidos de oração. Alguém tem pedido? Se tem, vamos ganhar tempo e fazer os nossos pedidos. Vocês é bom, vocês moram perto, mas o pastor mora longe. Mas tem um pé grande, viu? Por isso que ele mora longe. Quem tem pé pequeno, a irmã mora pertinho, ela pezinho pequenininho. Pezinho 30, né? Tem algum pedido, irmãos? Sua avó? Ainda tem vovó ainda viva? Que bênção. Pela vovó da Paula? Sua irmã? Aline, ó, Aline. Mais alguém? Família. Pelas crianças da escola, da segurança da sua escola. Já aconteceu. Então nós vamos orar também pelas escolas, pela da primeira a sua, né, que eu sei está ligado a nós. É agora e depois nós incluímos as demais escolas, né? Também a Laurinha tem um pedido, né, Laurinha? Ana Cecília. Ana Cecília, sim. Amanda, só agradecer. Juninho, que povo abençoado. Irmã, pela sua família. Eu oro pelo Chiquinho também, viu? Esse Chiquinho nós vamos botar ele para correr aqui. Então, em nome de Jesus, quem deseja levantar essa oração hoje? Quem que deseja orar? E é um privilégio, hein? Quando o pastor abriu esse espaço, eu era o primeiro. Eu gostava de orar. Não sei aqui, né? Quem deseja orar, levanta a mão e nós vamos ter a honra de receber a bênção do Senhor com esse irmão que vai levantar para orar. E depois é mais a... Senhor Jesus, mais uma vez tua Glória a presença, eu Deus. quero primeiramente, Senhor, te Aleluia, agradecer pelos pedidos, pela sua Senhor. bondade, Senhor, te agradecer por tudo que o Pai. Senhor tem feito por nós, te agradecemos por essa casa, Deus, por essa igreja que o Senhor tem separado para que nós possamos estar aqui servindo, Pai, dando honra e glória ao teu nome. Eu quero, Senhor, fazer menção, Pai, a cada pedido, Deus, que foi colocado aqui no teu altar, Senhor, nessa noite, Pai. Quero pedir, Senhor, primeiramente pela vida da irmã Nancy, Deus, que o Senhor possa ir, Pai, com teu Santo Espírito, Deus, de encontro a ela neste momento, Pai, que o alívio, Deus, possa chegar, Pai, juntamente com o Senhor, Deus, que o Senhor possa, Pai, nesse momento abraçá-la, fofá-la, Deus, no teu leito, Deus, que ela venha, Senhor, receber melhoras em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, pela família do Lindomar, pela família da irmã Isabel, Deus, Ana Cecília, Senhor, que é o pedido da Laura, Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Deus, à vida dessa criança, Pai, levando saúde em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, fazer aquilo, Deus, que os médicos não podem, Deus, aquilo, Pai, que só o Senhor pode fazer por ela, Deus, que o Senhor possa tomar, Deus, a vida dessa criança, a vida dos seus pais, dessa família em tuas mãos, Senhor, e que o Senhor venha, Pai, tirar, Deus, aquilo que não é do teu agrado, Senhor, aquilo, Senhor, que está afetando, Deus, a saúde dessa criança, que possa cair por terra em nome de Jesus, Pai. Sabemos, Deus, que o reino dos céus é das crianças e do amor que o Senhor tem por elas. Coloco também em suas mãos, Senhor, a vida da minha bisavó, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a ela, Deus, se ela estiver sentindo, Senhor, qualquer tipo de dor, Pai, que o Senhor possa, Deus, dar aos médicos, Senhor, qual vai ser o alívio dela, Pai, e que ela possa, Senhor, terminar os seus dias em paz, Deus. Sabemos, Pai, que é uma serva do Senhor, sempre esteve em tua casa, Deus, então que o Senhor possa, Pai, dar a ela, Senhor, um final de vida, Deus,
abençoado em nome de Jesus. Coloco também, Senhor, a segurança das escolas, Pai. Sabemos, Deus, que sem educação, Pai, sem os professores, a nação vai se corrompendo cada dia mais. Então que o Senhor possa, Pai, colocar os seus anjos, Deus, em cada porta, Senhor, de cada escola, Pai. Glória a E Deus. que toda tentação, Senhor, todo mal, toda depressão, tudo, Senhor, que não é do teu agrado, Pai, tudo que não provém de ti, possa cair por terra em nome de Jesus, Deus. Se há aqui, Senhor, algum pedido, Deus, que eu não mencionei, Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai. Até aqueles pedidos, Senhor, que não foram revelados, Deus, que o Senhor possa ir de encontro a eles em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Deus, trazer respostas de oração, porque essa casa é chamada casa de oração para todos os Glória a povos. Deus, Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Que oração abençoada. Glória a Deus. Vamos lá, Laurinha. Vem você, vem. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar um abraço a essa menina aqui.